Ó, vamos fazer o seguinte. Acabou agora uma entrevista, né, do Belmonte lá pro UOL. E o único cara que eu vi que conseguiu transcrever alguns destaques importantes da entrevista foi o Gabriel Sá. Então eu vou trazer alguns tweets deles aqui, que ele transcreveu algumas respostas do Belmonte. De fato, é um saco assistir. Como diz o Barolo, dá asco de ouvir esses caras falando. Parece que o São Paulo tá a mil maravilhas, ganha de todo mundo e não perde pra ninguém. É mais ou menos isso, é o país das maravilhas, o São Paulo. Mas vamos trazer aqui alguns destaques importantes nos tweets do Gabriel Sá, que foi quem postou agora recentemente. Tem algumas informações importantes pra gente falar. A primeira delas é sobre o jogo de domingo. O Zubeldia vai poupar alguns atletas, porém a diretoria não vai exigir que isso seja feito. Ó, tá escrito, ó, ao UOL, Carlos Belmonte afirma que a escalação para o jogo contra o Botafogo não terá interferência da diretoria, mas informa que Lucas, Luiz Gustavo, Alisson devem ser preservados contra o Botafogo devido ao gramado sintético. Uma preocupação médica e de Zubeldia. Ele falou lá, de fato, isso tá certo. Caso o cara machuque na última rodada, pode prejudicar uma pré-temporada. Então, principalmente o Lucas. O Lucas e o Alisson, eu acho que é dois que não pode nem viajar para lá. Mas dá um medo, porque o time titular não ganha de ninguém. Colocar os reservas pode ser que melhore o time e atrapalhe o Botafogo. Então, isso é preocupante, né? Seguinte. Ao UOL, Carlos Belmonte confirma que o São Paulo mandará de volta. Isso aqui é aquela bagunça que eu falei aquele dia pra vocês, ó. Se liga só no que vai acontecer. São Paulo mandará de volta dos Estados Unidos entre 10 e 12 atletas para o jogo contra o Botafogo pela segunda rodada do Paulistão. A primeira rodada o São Paulo conseguiu adiar, o São Paulo estreia na segunda. Então, alguns jogadores entre 10 e 12 vão fazer o primeiro jogo lá nos Estados Unidos, que eu acho que é contra o Cruzeiro. E aí esses caras voltam para jogar o primeiro jogo do Paulistão no comando do técnico do Sub-20. Ele também afirma que Hugo e Lucas Ferreira serão enxergados como garotos prontos para o profissional. Passarão por uma transição em 2025. Eles devem jogar a copinha e ficar pelo menos no banco contra o Botafogo, ou seja, alguns jogadores da copinha vão integrar aí, vão acrescentar junto com esses 10, 12 titulares que seja ou do elenco profissional para fazer o plantel que vai enfrentar pelo menos o Botafogo. Pode ser que isso se repita nas rodadas seguintes do Paulistão. É uma bagunça por completa. Mas tem mais coisa. Sobre aqui os reforços, isso aqui é um absurdo também, ó. Sobre a continuidade dos emprestados, Carlos Belmonte, em entrevista ao UOL, fala que Juan Tressoldi e Marcos Antônio já são realidades no elenco. Ou seja, o time que quer economizar, o time que não pode gastar muito, que quer enxugar a folha salarial, vai pagar 26 milhões no Juan Tressoldi, tendo o Ferrarese de 22 milhões no banco. Pagou 22 milhões recentemente no Ferrarese e agora praticamente afirma que vai pagar 26 no Juan. Não faz nenhum sentido o time que quer economizar fazer isso. Ele afirma também que Santi teve pouco espaço e Jamal talvez tenha que passar por uma cirurgia no tornozelo e o clube está conversando com o Newcastle. Ele afirma que tem convicção de que Marcos Antônio e Juan foram acertos. Ou seja, tem uma cláusula no contrato lá com o Newcastle de que, em caso de uma possível lesão, cirurgia, o Jamal seria devolvido. Então, o São Paulo está conversando aí para devolver o Jamal. Já não tem lateral e vai devolver os que tem. Vamos lá que tem mais coisas aqui. Quanto ao Luciano, primeiro eu quero afirmar, isso que o José Paz falou aí agora há pouco, que o Luciano não gosta de jogar de meia, isso aí é uma das maiores mentiras do futebol. Se ele não gosta, por que ele joga? Por que ele não bate no peito e fala que quer jogar de segundo atacante ou de algo do tipo? Não, joga todo o jogo os 90 minutos e se sai, reclama. Quando sai, reclama. Então essa história de que ele não gosta de jogar de meia é uma mentira. Quanto ao Luciano sair ou não, as aspas do Belmonte é a seguinte: Luciano não é moeda de troca, é um jogador fundamental. Luciano é Luciano, avá.
O que ele falou na saída é uma característica dele. Falei para ele, ele só sai do São Paulo se ele quiser. Não estamos vendendo. Ele não está à venda. Nós consideramos ele um jogador fundamental, um jogador que entrega 16 gols por temporada, sem ser centroavante, não pode ser descartado. Então, quanto ao Luciano, é aquilo que eu falei no vídeo de mais cedo. É uma graça, o Luciano sabe jogar o jogo, ele é malandro, ele meio que tirou dele da reta nessas aspas aí que ele falou. Vamos seguindo. Agora, quanto ao Oscar, é aqui, ó. Vocês vão ver que aqui essa informação do Gabriel Sá, depois eu vou trazer a informação do Belmonte lá da live. O Gabriel Sá falou o seguinte: Oscar é o plano A para meia, como trouxe o Edu Afonso, que é naquele vídeo que eu trouxe ontem à noite, logo no pós-jogo. Pela minha apuração, é pelo menos a terceira tentativa do São Paulo nos últimos anos. Quando trouxe a apuração de possível chegada do Rames ao São Paulo, ainda no Jovem Pan, falava que o São Paulo queria o meia e focava em dois nomes, Oscar e Rames, e o São Paulo optou por rasgar o dinheiro no Rames. Há alguns meses, o São Paulo novamente tentou conversas e ficou otimista, mas esfriou. Agora, mais uma vez, segue nas negociações. O que me passaram é que o negócio ainda está cru, sem avanço. O salário é o entrave dos grandes. E agora vem a informação aqui do Belmonte. Em entrevista ao UOL, Belmonte confirma que tem interesse em Oscar. Ele afirma que a chegada dele só será viabilizada por alívio na folha salarial do elenco e prega cautela. O time que quer aliviar a folha, o time que não tem dinheiro, vai pagar 26 milhões no Juan Tressoldi e não tem dinheiro para trazer o Oscar. É isso. Ele afirmou também a questão do Léo Fernandes, lá do Penharol, falou que não existe nada, não tá nem no radar do São Paulo. Então, se vocês verem aí em outros canais, não tem nada. O mais absurdo que eu ouvi na entrevista do Belmonte, que eu vi pouco, mas fez eu fechar o vídeo. Ele disse o seguinte: estamos classificados para a fase de grupos da Libertadores por méritos do Flamengo e do Botafogo. Ele disse isso, que a classificação do São Paulo foi por mérito do Botafogo e do Flamengo, que de fato carregou o São Paulo. Ele disse isso, não é uma mentira. Porém, ele disse, na sequência dessa frase, ele disse: estamos satisfeitos com isso. Essa é a frase do diretor de futebol do maior clube do Brasil. Ele bate no peito para falar que está satisfeito com a classificação para a Libertadores, sendo carregado por dois outros clubes. Isso aí, para mim, foi o mais bizarro da coletiva, fez eu fechar. De verdade, eu já não tava conseguindo assistir e depois eu fechei depois de ver isso aí, mano. Inacreditável que o São Paulo tem um diretor nesse nível, que bate no peito e se orgulha de ser carregado por outros clubes à fase de grupos da Libertadores, beleza? É isso, mano. Deixa seu like aí. Se você assistiu, se você teve estômago para assistir, deixa aqui nos comentários a sua opinião, alguma coisa, ou se você acredita minimamente de algo que o Belmonte falou, porque parece que tá tudo perfeito, parece que tá mil maravilhas do São Paulo, segundo aí ele mesmo disse lá, né? Tá tudo bonito, tá tudo certinho, e o São Paulo é duro, nossa, mano, olha, não dá pra assistir, mano. Deixa nos comentários aí, deixa o like também, se inscreve no canal, ative o sininho, fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu, fui.